de virtualizar a pobreza. Extremismo é um lado da verdade que ficou louco. Começa por aí. Quem gosta disso é quem quer ser um ditador. Porque é a verdade, se eu não permito que as pessoas prosperem, é mais fácil controlá-las. Bom, agora entrando nessas lições sobre dinheiro, o que você pode apresentar pra gente que, olha, a Bíblia fala sobre dinheiro dessa forma, seria uma lição que, inclusive, ela passa os tempos, né? Até hoje seria alguma coisa válida. Eu acho, como eu falei, né, que os extremos são ruins. Extremismo é um lado da verdade que ficou louco. Começa por aí. Então, lembrando que tem o extremismo do financista, no mau sentido da palavra, eu estou usando ista como uma decadência mesmo, aquele que adora o dinheiro. Jesus chama até, não se pode servir a Deus e a Mamon. Mamon é o Deus do dinheiro. Mas existe o outro extremo, que é o de virtualizar a pobreza. Quem gosta disso é quem quer ser um ditador. Porque é verdade, se eu não permito que as pessoas prosperem, é mais fácil controlá-las. É só dar pão e circo e assim vai. Eu vou ler algumas passagens da Bíblia e vou batendo um papo com vocês aqui que são da área, e vocês vão ver como é que, já que você falou que conhece bem pouco a Bíblia, você vai ver como é que algumas coisas que vocês têm hoje como princípios de finanças, a gente já encontra na Bíblia. Eu vou começar com Eclesiastes, capítulo 11. É Salomão, tá? Tá. O Tiago falou que ele começou a ler... Eclesiastes é já o final da vida dele, né? Ele escreveu Exatamente, Provérbios. Depois. Alguns até pensam que é um filósofo pessimista quando ele escreve o Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 11. Salomão diz assim, Eclesiastes 11, verso 1. Lança o seu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você o achará. Muitas pessoas ficaram debatendo o que significa esse lança o pão sobre as águas. Algumas traduções tentaram fazer assim, olha, faça um bom investimento, depois vai ter retorno. Você lança o pão, o peixe come, você pega o peixe. Exatamente, várias coisas. Várias Eu vou dar minha contribuição aqui. Eu trabalho, inclusive eu tenho um projeto aqui com o Grupo Primo, que é uma pós-graduação que nós lançamos em Arqueologia, História e Interpretação da Bíblia. Eu sou arqueólogo. Então eu pego essas passagens da Bíblia e eu apresento o establishment, a cultura da época. Eu gosto muito de trabalhar cultura. Você viu quando você citou aí o Vil Metal de Sófocles? Eu falei, mas vamos ver em que contexto histórico Sófocles estava quando ele escreveu isso. Né? Qual que era o contexto grego? A quem que ele estava respondendo? Qual que era o propósito daquela peça? A gente entende muito melhor a história do Édipo e até pode entender o que o autor quis dizer com aquela história, a própria charada lá da esfinge e tudo mais. Vamos ver então como era na época. Na época era o seguinte, era um princípio de deserto. Nessa época que não havia ainda a moeda como dinheiro. Sim. As trocas eram por escambo. De quando é isso? O livro de Provérbios ele foi escrito no 10º século a.C. 10º século. Então estou falando de 2.900 anos aproximadamente. Eu até tinha um starter treat da Lídia. Eu coleciono moedas antigas, eu trouxe algumas. Eu pensei, acho que eu vou trazer. Eu falei, mas... Não, poderia. Vou trazer umas outras. Poderia. Mas não é tá com muita moeda poderia, aqui. Mas eu poderia. Eu vou te fazer um convite, se você quiser um dia. O Thiago já foi lá. O Lucas foi lá também, lá no Museu do NASP. Nós temos, acho que a segunda maior coleção de moedas greco-romanas. O Bruno vai ficar louco. Eu posso te mostrar uma por uma, até as que não estão expostas. Bacana, eu quero isso. Viu? Então vamos marcar, você vai gostar. E tem inclusive o starter da Lídia, nós temos lá. Tem aquela bago de feijão, que foi a primeira que foi lançada na época dos persas ainda, de Dario, com o Dario desenhado. Bom, mas voltando aqui, nessa época, como eram os negócios? Então a Malu quer comprar essa caneca, eu falo assim... Tá bom, essas 4 garrafas d'água aqui pela caneca. Era uma forma. Era escambo. Escambo. A outra forma seria pesar metais. Ouro, prata, bronze ou o latão, que seria o cobre. Então você fala assim, olha, essa caneca aqui eu quero 5 quilos de prata por ela. Pesava a prata e chama ciclo na Bíblia. Tanto é que chama ciclo ou shekel. A moeda de Israel até hoje chama shekel, que é peso. Eu trouxe um shekel de tiro aqui. Pois é, olha, esse de tiro, inclusive é interessante, porque quando Judas traz Jesus, são 30 moedas dessa que foram pagas. Só uma curiosidade dessa moeda. Você sabe que quando os judeus foram
Pode mostrá-la aqui? Claro, fica à vontade. É só um parênteses, viu, gente? Eu não quero tomar muito tempo com isso, não, mas já que a gente tá num lugar de finanças acho que essas e curiosidades arqueologia... são as partes, pra mim, pelo menos, mais Eu interessantes. adoro. E o podcast eu faço pra mim. O pessoal assiste porque tá lá, entendeu? Eu tô aqui porque a lente não tá ajudando, mas eu vou explicar para vocês. Tem alguma câmera que eu possa dar um zoom nela aqui? Ele vai arrumar aqui, olha, depois que ele arrumar, ao vivo faz assim, né? É. Quando estiver pronto, você me fala. O primeiro rosto que você vai ver aqui é do rei Melkart, que era o rei de Tiro. Tiro seria hoje onde é o Líbano, na época era a Fenícia. Eu tive o privilégio de mergulhar ali no Mediterrâneo com um cilindro, 2 vezes já. E nas ruínas de Tiro debaixo da água. Olha que bacana. Ver as ruas todas da cidade debaixo do mar. Caramba. E o rei Melkart era o rei de Tiro, ele está vendo aqui, tá bom? Do outro lado você tem a águia. Vamos ver se... Desculpe. Aqui vai ser a águia. Vamos ver aqui. É bom que o John trabalha um pouco, tá Trabalha. sempre sentado, sedentário. O rei Melkart e a águia. Os judeus só aceitavam essa moeda para oferta no templo de Jerusalém. Por quê? Porque essa moeda é feita de 98% de prata pura e 2% de outras ligas de metal. Então tinha que ser uma coisa pura. Só que o judeu tinha um problema com isso aqui, porque traz o rosto de um rei e isso é pecado. Então aí tem uma controvérsia na numismática. Alguns afirmam o que eu vou dizer, outros negam. Parece que quando Tiro parou de fabricar moedas que Roma proibiu, os judeus pediram para eles mesmos fabricarem o ciclo de Tiro. E algumas provavelmente foram feitas em Jerusalém. A gente sabe as que foram feitas em Jerusalém pela sigla que tem aqui, ó. Essa não foi. É como se fosse um ri e um ro em grego. Alguns acham que não, que essa moeda os judeus acunharam em outro lugar Agora e não ele Jerusalém. vai querer comprar uma que foi lá. Não, mas Rodrigo. na verdade... É, Eu não tenho as pode duas. falar isso. Eu porque- comprei 2 moedas dessa. Só que uma eu comprei com uma data de cunhagem posterior à morte de Cristo e Aham. outra eu comprei com uma data anterior, porque as anteriores podem ter sido as moedas da traição. Podem. Aí eu dei a anterior pro Thiago. Pro Thiago, A é. anterior custou Foi 4 vezes mais ele do me que mostrou essa aí, lá na casa dele. A gente fez um story sobre Ele isso. mandou pra mim depois pra assistir. Agora, olha que interessante. As que eram supostamente cunhadas em Jerusalém, como eu falei, tem essa polêmica, se foi cunhada lá mesmo ou não, eles estragavam a cara do rei Melkart. e da águia, Aham. que aí já não virava mais, né, Já objeto. não era pagã, digamos assim. Só que tinha muita corrupção no templo da época, porque você chegava lá com a sua moeda e tinha que trocar no cambista por essa moeda e com essa moeda comprar o animalzinho que seria apresentado lá. Mas havia muita roubalheira. Aham. Por isso que Jesus um dia vai lá com um chicote na mão e derruba a mesa dos cambistas e fala: o que vocês estão fazendo? Isso aqui é uma casa de oração e vocês a transformaram num covil de ladrões. E muitas dessas moedas vazaram pelo chão. Ironia das ironias, Judas vai ganhar 30 moedas dessa para atrair Jesus depois. Né? Bom, voltando à questão aqui Quer falar mais alguma coisa sobre isso, da moeda? Não. Não, a minha não tem como ter sido uma das 30. Por isso que ela foi mais barata. A do Thiago tem a Eu não chance sei. de ter sido. Os E aí, por arqueólogos conta acharam... disso... É Os arqueólogos mais caro. acharam Mais caro. 29 das 30, então talvez mesmo? a 30... Não, tô brincando. A 30... Bom, voltando à época de Salomão. O que significa lança o pão sobre as águas? Vamos pensar agora com a sabedoria financeira do deserto. Porque sabe que o deserto também tem empreendedorismo. A gente pensa no empreendedorismo só na visão do século XXI. Sim. Comprei carro, commodities, ações, criptomoeda. Mas e no deserto? O Abraão da Bíblia foi o maior empreendedor de toda a história. Eu tenho uma palestra sobre Abraão, que Abraão era tão rico, que ele era um Tumkarum, ou Tamkarum. Essa expressão não é hebraica, é uma expressão acadiana, que eram comerciantes nômades que tinham tanto dinheiro que eles tinham, na época, o poder de um banqueiro hoje, de um dono de um banco. Eles emprestavam dinheiros para reis e tinham até um exército próprio. Nem o Elon Musk hoje tem dinheiro para ter um exército próprio, né? E eles tinham. E por isso que muitos deles fundaram impérios. O Império Acadiano foi fundado por Tamkarum, o Império Hitita foi fundado por Tumkarum e Israel foi fundado por um que era Abraão. Mas vamos à época de Salomão. Você, quando colhia, a colheita foi farta, você colhia todo o trigo ali e guardava os grãos de trigo em armazéns na sua casa. À medida que você vai fazendo pão todo dia, você vai acabando aquele trigo. Sim. Sim. Só que, olha a questão financeira. O trigo era o dinheiro.
Lembra que o próprio... porque o dinheiro, na verdade, é um símbolo do comércio. Na época, o próprio objeto era o dinheiro. Então, o trigo era o dinheiro. O trigo era o pão. Você tem que guardar aquilo. Mesmo que tenha muito pão lá. Por quê? Você tem que fazer uma economia com a família e fazer uma reserva de mercado. Vou usar a linguagem de hoje. Reserva. Por que tem que fazer uma reserva? Porque você não sabe se a próxima chuva vai vir no tempo certo ou se será uma época de estiagem. Então, muitas vezes o pai já fala assim, olha, eu tenho trigo aqui pra gente comer 5 vezes todo dia, mas nós não vamos fazer isso. De propósito, nós vamos comer quando passar da metade para baixo, nós já vamos diminuir a quantidade de comida aqui em casa. E vamos guardar trigo. Agora imagina que haja uma estiagem e o pai está guardando o trigo. E os filhos, eu tô com fome, eu quero comer mais pão. Você vai comer só um. Mas eu quero 2 pedaços. Vai ser um. Você vai ter o pão suficiente, mas não vai esbanjar. Nós vamos guardar uma parte. Ah, mas vai ter uma festinha com os amigos. Não, mas isso aqui é da reserva de mercado, eu não posso pegar. Esse trigo aqui nós não vamos fazer pão. Aconteça o que acontecer aqui em casa, desse trigo a gente não mexe. E ele guarda aquele pouco do trigo ali. Agora imagina que a chuva atrasou, viu? Não adianta plantar fora da época. E tá acabando o trigo. Ele fala, vamos economizar, as crianças comem todo dia, os adultos comem dia sim, dia não. Mas ele não mexe naquela reserva. Por que ele não faz isso? Imagina a situação dentro de casa, as crianças com fome, tem trigo, dá para fazer pão, mas ele não faz. Por quê? Ele fica segurando. Quando a chuva cai, ele pega aquele trigo que ele reservou e semeia nas águas, porque a chuva cai e faz poças d'água. Aí aquele trigo que ele guardou a duras penas na época da bondade, ele semeia, eles crescem e fazem uma lavoura para salvar a família na próxima situação. Ou seja, se ele ganha 100, ele consome 70 e 30% é a maneira que ele tem para fazer nova renda. Ele não ganha 100 e gasta 100. Se ele ganha 100, a mentalidade dele, eu só posso gastar, comer 70. Se eu ganhei trigo para 100 dias, eu só vou comer 70. O 70 vai ter que virar o 100. Por quê? Aí você entende, lança o teu pão sobre as águas, aí quando vem a chuva, ele lançou sobre as águas, e aquele pão vai multiplicar e ele vai ter lavoura para quê? Para de novo pegar 70% e guardar outros 30%. Então olha essa matemática. Ganhei 100, guardo 70. 30 é para fazer outro 100. E assim ele vai sobrevivendo ao deserto. Isso para mim aqui é uma lição financeira tremenda. Lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás. Agora, para lançar o pão sobre as águas, você tem que fazer uma reserva de emergência.